Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Que tal se eu fizer um vídeo falando aí dos defeitos que mais acontecem nos carros do dia a dia? Nesse primeiro vídeo eu queria começar falando aqui do Ford Fiesta, o motor Zetec Rocan. Então assim, eu vou estar citando nesse tipo de vídeo, por exemplo, o que mais acontece nesses carros que traz ele aqui na oficina para manutenção corretiva, tá bom? Então assim, são alguns pontos que eu vou estar citando do que vem acontecendo nesses carros para trazer ele aqui, tá? Lembrando que são carros aí que já tem um certo tempo de uso, vai depender também de como é a manutenção do dono, se ele cuida direitinho, se faz a manutenção preventiva, cada caso é um caso. Mas eu vou citar aqui coisas que sempre acontecem com recorrência nesses veículos. Primeiro veículo, Ford Fiesta, motor Zetec Rocan, tá? Então, primeira coisa que eu queria falar que traz esse carro para a oficina é o seguinte: problema no sistema de arrefecimento. Inclusive, o que está aqui é por isso, tá? Tá com problema de arrefecimento, passou por uma avaliação aí inicial, já foi constatado que o motor do ventilador está travado. Mas o veículo também apresenta dois pontos aí de vazamento d'água que vão ser corrigidos. Eu vou estar filmando para vocês aqui um dos pontos que mais acontece vazamento d'água nesse veículo com motor Zetec, tá? Bom, aqui em questão, não sei se vai ficar muito legal para ver, porque esse veículo aqui tem kit gás, então acaba atrapalhando um pouquinho. Mas aonde vai toda a ligação dessas mangueiras, a gente pode verificar ali que existe uma carcaça. Nesse carro aqui, uma carcaça já de alumínio, porém a original ela é uma carcaça de plástico. E aí o mercado, vendo essa necessidade, criou aí a carcaça de alumínio, que tem aí uma alta durabilidade se comparada à de plástico. Mas infelizmente ainda assim é muito comum problema aí na carcaça d'água. Um outro problema que acontece muito aqui nesse carro em relação aí ainda ao arrefecimento é a bomba d'água. Esse carro dá muito problema na bomba d'água, pessoal, tá? Então se você tem um Ford Fiesta, peça sempre para avaliar a bomba d'água, saber se está produzindo algum ruído, se já tem folga aí na polia, porque nesse carro é um carro que geralmente dá problema também na bomba d'água, tá? Vou estar tentando mostrar para vocês aqui a localidade dessa bomba. É um pouquinho difícil de conseguir mostrar, pessoal, mas a bomba trabalha nessa localidade lá em cima. Então, se você ver pingando líquido aqui nessa direção, é bem possível que seu problema seja a bomba d'água, tá? Por aqui por cima também é difícil visualizar. A gente não tem espaço aqui para conseguir ver. Mas ela trabalha nessa localidade lateral aqui, ó, no mesmo lado onde fica o reservatório do veículo. Nesse carro aqui, pessoal, como eu disse, o motor do ventilador tá travado. Olha só, pessoal, ó. Eu tô tentando forçar com a mão aqui, ó. E ó, ele não gira. Travou o motor do ventilador. Então isso aqui é muito sério, porque o carro vai superaquecer, porque o ventilador não está funcionando. Inclusive tá com um cheiro de queimado aqui terrível, porque o cliente andou com o veículo com o ventilador travado. Obviamente deve ter fritado ali o motor do ventilador. Então, em relação a arrefecimento, a gente já viu aí alguns pontos que são comuns de problema nesse veículo. Bomba d'água e também a carcaça da válvula termostática. Nesse caso aqui em específico, até travou o motor do ventilador. Mas também é comum acontecer, por exemplo, problema no sistema de trambulador de marcha. Você que tem um Ford Fiesta aí, já aconteceu da alavanca de marcha ficar toda molenga? Você tentar ali passar uma marcha e ele não responder ali ao comando da alavanca? Então, é muito comum acontecer um desgaste na bucha do trambulador, do cabo que faz a trambulação de marchas, na parte frontal ali do câmbio. Eu vou tentar mostrar para vocês ali, inclusive serve como conselho aí, se acontecer com você, você aí pode tentar fazer uma adaptação de momento, pelo menos para chegar até a oficina, porque muitas vezes o cliente não sabe disso e fica na mão, porque ele não sabe ali sair da situação, não consegue engrenar a marcha correta, o carro não tem força suficiente, às vezes fica numa terceira, numa quinta, e acaba tendo que chamar o guincho. E uma coisa que de repente você consegue resolver ali, pelo menos até chegar na oficina.
Vou tentar mostrar para vocês aqui onde é. Bom, pessoal, aqui ó, vou abaixar na parte frontal do carro. Aqui ó, atrás dessa capa de plástico vai ter dois terminais com cabos. O que acontece? Em um desses cabos, a buchinha que segura em um pino que fica aqui dentro, ela se rompe e aí o cabo fica solto e aí ele não faz a transição de marcha. Então nesse caso, o que você vai fazer? Você vai tirar aquela capinha preta de plástico ali, que ela só tem umas presilhas, você vai puxar aquelas presilhas ali, ela vai sair com facilidade e aí você vai arrumar alguma coisa para amarrar aquilo ali. Tira seu cadastro do tênis, arruma um pedaço de elástico, qualquer coisa ali, bota aquele cabo de volta no lugar, só encosta ele ali e dá um nó ali na ponta onde fica o pino que trabalha esse cabo. Porque aí você vai conseguir engatar uma marcha e trazer esse veículo aí para a oficina, tá? Então é uma dica legal essa aí, hein? Salva muita gente do guincho, tá? E acontece muito no Ford Fiesta. E aí, qual que é a solução quando o carro chega na oficina? Teria que trocar o cabo completo, né? Pela concessionária, porque a bucha não existe. Então o que a gente faz aqui? A gente produz uma buchinha de Tecnil sob medida e acabou o problema. Nunca mais acontece dessa buchinha estourar, porque a bucha de Tecnil é muito mais reforçada do que a bucha original daquele cabo ali. Um outro detalhe que eu vou falar sobre o Fiesta é sobre a suspensão dele. Eu vou dar duas dicas que acontecem muito nesse veículo aqui. Bom, primeira dica, eu vou falar sobre o coxim superior do amortecedor dianteiro, que fica localizado aqui abaixo dessa lata. O que acontece com esse coxim e qual que é o sintoma? Quando você gira o volante aí para um lado e para o outro, você escuta uma sequência de estalos, tipo assim como se a mola do carro estivesse trepidando, fica pulando assim, tom, 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 um barulho seguido quando você está girando ali o volante. Na maioria das vezes é proveniente do rolamento do coxim superior do amortecedor, tá? Então, como você vai desmontar, o indicado é trocar o coxim com o rolamento. E aí ele resolve aí esse ruído, esse barulho de trepidação quando você está girando o volante para um lado e para o outro, tá? A segunda dica é sobre a suspensão traseira do veículo, tá? Uma peça bem simples que costuma estragar bastante nesse carro. Vou estar filmando para vocês aqui, ó, a traseira do veículo. Nesse carro aqui tá perfeito, mas é isso aqui, ó, a coifa plástica, onde eu estou apontando, e aqui em cima o batente. Na maioria das vezes esse batente aqui apodrece, essa coifa se separa do batente e ela desce no amortecedor. E aí o que acontece? Fica sacudindo quando o carro tá com a suspensão trabalhando e aí faz um ruído aqui na parte traseira. E aí fica incomodando você esse barulho aí na parte traseira, você acha que é uma coisa séria e é só o batente e a coifa. É muito comum no Fiesta, no EcoSport, que inclusive compartilha a mesma peça, tá? Então, se você já teve um desses problemas no seu Ford Fiesta ou EcoSport, que é praticamente a mesma mecânica, fala aí nos comentários, tá? E é lógico, né, pessoal? Isso aqui é só uma dica do que mais acontece no veículo, tá? É lógico que pode acontecer outros problemas, tá? E talvez você nem tenha tido um desses problemas que eu listei, mas é muito comum nesses carros aí. Se você gostou desse tipo de vídeo, quer que eu faça sobre outros tipos de veículo, deixa seu like, comenta, curte. Valeu? Tamo junto, pessoal. Fica com Deus!